Pessoal, todo mundo conhece a Abigraf, é nosso parceiro aqui no Printcast TV Abigraf. E uma boa parte de vocês conhece a Handigraph. Robert e eu transitamos nas duas. A gente sempre teve participação nas duas, colaborando com o ecossistema. E hoje a gente tem a grata missão de trazer aqui dois líderes das duas entidades para falar da união de ambas para o fortalecimento do mercado gráfico. Como vocês sabem, a gente sempre fala, desde o início do Printcast lá em 2022, a gente trabalha para fortalecer o ecossistema gráfico brasileiro. E o que a gente vai fazer hoje é mostrar mais um capítulo desse fortalecimento do ecossistema. Eu peço que vocês me ajudem a receber Julião Gaúna e Roberto Moreira. Bem-vindos, senhores. Para nós é uma honra ter vocês aqui dentro da nossa casa Abigraf e poder estar compartilhando um pouquinho dessa fusão, né? Entender o motivo dessa fusão, o fortalecimento de mercado, o ecossistema, da qual vocês vão poder contar um pouquinho para nós. Só que antes, vamos falar com você que ainda não nos segue para estar seguindo o nosso canal de YouTube e também, obviamente, compartilhar esse conteúdo e curtir para que o algoritmo do YouTube perceba a relevância do nosso conteúdo. E o TV Abigraf Podcast só funciona porque temos parceiros e patrocinadores que acreditam no projeto. Dentre eles, a Croma Microencapsulada, a Semic Tintas Gráficas, a Core Process, a Senefelder, Opção Offset e a Top Coat Soluções em Verniz. E os nossos parceiros, a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abiconv, Abitec e Embanews. Muito obrigado por confiar em nosso trabalho e seguimos levando cada vez mais conteúdos relevantes para a nossa comunidade. Julião, é um prazer ter todos vocês dois aqui com a gente. Conta um pouquinho, por que dessa fusão? Unir forças, fortalecer mercado, enfim. Desde quando vem conversando? Conta um pouquinho para a gente como que chegou até essa fusão entre as entidades. Bom, primeiro, boa tarde, né, aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo falando com vocês e falando sobre o nosso setor, sobre a Abigraf Nacional. Prazer estar aqui do lado do Roberto, parceiro aí que a gente vem ao longo do tempo, não só nesse período de 1 ano e meio, mas há muito tempo a gente tem nos relacionado para poder buscar a união e a fusão e fazer do setor um só, de forma que atenda aos nossos associados. E esse trabalho foi desenvolvido ao longo do período de 1 ano e meio para que nós pudéssemos ter a Abigraf Nacional. E isso foi um trabalho desenvolvido através da entidade junto com a Handigraph, que a liderança é do Roberto. E teve um entendimento muito maduro para que a gente pudesse entender o que era bom para o setor. Gostaria que o Roberto também fizesse as suas considerações a respeito disso. E como é um bate-papo, a gente vai dialogando aí a respeito das características de como que isso surgiu. Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Retornar aqui a Abigraf já estivemos aqui no passado, nós saímos daqui em 2017 e estamos retornando agora. A Handigraph, ela nasceu de um modelo de gestão de alguns sindicatos baseados num modelo de associação direta. E esse modelo a gente ficou convencido que era o modelo ideal, e a gente vinha tendo um sucesso. Só que a gente sabe que não é possível se tocar a cadeia da indústria gráfica com duas entidades. A gente sempre quis voltar. A gente sempre quis voltar. E com a entrada do Julião na presidência, se abriu o início de um diálogo bom. Como ele falou, há 1 ano e meio a gente vem conversando. As duas entidades cederam de lado a lado alguns princípios, algumas ideias, e a gente chegou num ponto comum agora. Então, essa união a gente sacramentou em novembro do ano passado, não é isso, Julião? Novembro do ano passado. E a gente, só que tem um processo estatutário para ser feito, a gente teve que esperar abril, que é quando tem as assembleias das duas entidades, para se encerrar ou se suspender uma e dar a entrada na outra dos cargos dos estados que saíram. Então a gente vai fazer um processo, que isso ainda vai demorar um pouco, acredito que até o final do ano a gente conclua tudo, mas o nosso objetivo é estar com uma entidade única até o final do ano, que represente realmente os 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, a gente tem uma entidade nacional representativa.
O que é que fez essa separação e o que está fazendo essa união? Foram os pontos de vista com relação. Nós temos 5 regiões com necessidades diferentes, nós temos 5 Brasis diferentes. Então, essa visão o Julião trouxe para a Abigraf que faltava aqui dentro. E ele está com a missão agora de fazer a coisa acontecer de uma forma bem democrática e a gente fazer com que os serviços cheguem a todas as regiões do Brasil. Essa é a cabeça da Andigraf e acredito que agora é a cabeça de todos. Só para acrescentar essa questão, o Brasil ela é composta por 95, 96% de empresas de pequeno porte, né? Até 10 funcionários, de 5 a 15 funcionários. Essa é a grande massa do setor. E a gente entende, e sempre entendeu, que o desenvolvimento, o conhecimento, a informação, ela tem que chegar na ponta. E existia assim, uma certa dificuldade que isso acontecesse. E aí a gente vem trabalhando nesse período, nessa gestão nossa que iniciou de 23 de junho de 2023, e terminou inclusive agora, hoje, né, da nossa Assembleia, e para iniciar uma nova a partir de hoje, que era o trabalho que tinha que ser feito, levar essa informação e trazer todos para dentro da casa. E essa foi a defesa e foi a venda que eu fiz ao Roberto junto com as 6 regiões, no caso, as 6 estados que estavam fora do nosso escopo. E isso foi mostrando quais são as demandas, a dificuldade e de ser separado, fazer isso acontecer. Junto a gente poderia fazer muito mais. E ele foi convencendo os pares, eu fui aqui também trabalhando com os nossos pares, e nós entendemos que isso era o melhor caminho. E detalhe, quando você vai falar de uma entidade para o setor público ou para os seus fornecedores, é importante que você esteja fechado, seja unido. Quando você vai dividindo, você tem dificuldade de mostrar a sua venda. E agora nós concluímos isso, mas tem muito trabalho pela frente para que isso seja consolidado. Isso hoje foi um dia extraordinário, foi um dia, eu digo, um sonho realizado da minha parte, mas a gente sabe que não é isso só. Isso foi apenas um passo a alcançar. E agora, daqui para frente, vai depender muito de nós, tanto ele com as pessoas com quem ele trouxe, com os líderes, e nós aqui também com os nossos, mas de forma agora unida, olhando para frente. As coisas do passado foram passados, serve para a gente contar história, relembrar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Agora são acertos para que a gente siga e fortaleça cada vez mais a entidade e fortaleça o setor como um todo e dê vazão aos pequenos médios para que eles tenham possibilidade de crescer e prosperar. Eu lembro em alguns dos seus discursos, Julião, dos seus propósitos, do trabalho a ser feito, né, frente à Abigraf Nacional, tem uma bandeirinha da Abigraf em cada estado do Brasil. Exatamente. Hoje eu falei até lá na mesa, né, Roberto? Quando eu vi, meu sonho era ver a nossa mesa com todas as bandeiras, que assim que eu cheguei na Abigraf, era assim, entendeu? Eu nunca imaginei a Abigraf separada, dividida, né? E hoje estava a mesa dessa forma que você está falando, que eu sempre falei nos meus discursos. Quando teve essa parte de vídeo que você falou, a Andigraf se posicionou muito mais ali, região Nordeste-Norte. É isso? Isso. A gente fundou a Andigraf com a entidade nacional. Porém, claro, os sindicatos que deram origem, porque por trás disso há os sindicatos. Os sindicatos que deram origem eram basicamente do Norte e do Nordeste. A grande massa era essa região. Agora a gente foi fazendo o trabalho a nível Brasil. O que a gente acha que, digamos assim, o que mudou com relação ao pensamento, que é o que a gente está trazendo de volta para a Abigraf, e o Julião comprou a ideia. A gente precisa aproximar fornecedores da indústria gráfica, a gente precisa levar serviços para o gráfico, a gente tem que tutelar, ajudar o pequeno a crescer, porque senão ele pode estragar preço, ele vai estragar material, ele pode quebrar. A vida média das gráficas, né, no Brasil, que nascem desassistidas, é de no máximo 3 anos. O Sebrae nos diz isso. Então, o ideal é que a gente passe a ajudá-los a crescer de forma correta. Ele não vai estragar mercado, ele não vai estragar preço, não vai vender barato demais a ponto de quebrar. Então, a gente precisa ajudar o gráfico a crescer.
E essas necessidades elas são diferentes por região. Por exemplo, o gráfico da região sudeste está bem mais desenvolvido em termos técnicos do que o gráfico da região norte. O Nordeste está mediando, aí a gente tem que ajudar isso de forma a crescer. E por outro lado, os fornecedores também precisam abrir novos mercados. Há casos de parceiros nossos que aumentaram em 17% o faturamento só no Nordeste. Tá. Então a gente, quando traz novos parceiros, a gente quer que o parceiro quer vender, a gente tem o público que quer comprar, e o que a gente precisa é aproximar esses públicos. Então a maneira de pensar, trazer as mulheres com um movimento também que está crescendo para dentro da entidade, são cabeças novas, áreas novos, e a união vai fazer com isso. E a principal líder dessa união e a cabeça nova que nós precisamos contar hoje é com o Julião Graúno. Certo. O Roberto tem colocado muito isso, né? Até ele faz uma expressão dizendo o seguinte: isso só aconteceu porque você está nesta posição, né? Eu fico lisonjeado por isso, fico feliz por conta disso, mas isso aconteceu também porque todos, neste momento, queriam fazer isso, né? Tanto eu, quanto ele, quanto todas as pessoas envolvidas, né? Quando não quiseram, quando você não quer, não adianta. Mesmo que eu insista com você, insista com ele, não vai. Mas chegamos num momento que percebemos que era fundamental ter a entidade novamente preenchida pelos seus estados, né? Isso a gente teve que fazer, e eu já tive aqui com vocês, eu tive que fazer um processo assim, de ir até a casa das pessoas. Então a gente andou esse país de ponta a ponta, entendeu? Principalmente na região norte e nordeste, falando com as pessoas, olhando no olho das pessoas, dizendo, ó, é preciso mudar isso, é preciso voltar a casa, como ele acabou de dizer, estou voltando a casa, é preciso que nós tenhamos as mesmas percepções e, principalmente, perceber a diferença de cada região. Essa foi a grande, vamos chamar, o grande produto que a gente colocou, que a Abigraf Nacional tem agora nesse pensar. Não é só um produto de forma universal, como que é lá, lá no Maranhão, como que é lá no Piauí, como que é lá no Tocantins e como que é lá em Santa Catarina, como que é no Mato Grosso do Sul. Então são coisas diferentes, produtos diferentes. E a gente tem feito isso através da Abitec, que é um braço nosso de tecnologia, que leva os cursos e os treinamentos de forma moldada para esses lugares. E aí nós fomos trabalhando e mostrando para o Roberto e para os seus líderes que isso era possível fazer, que até então eles entendiam que não dava para fazer, que a Nacional não ia conseguir fazer, né? Mas através do diálogo, através de muita paciência, de resiliência, de entender o outro, né? De perceber a diferença das pessoas, a gente conseguiu fazer o convencimento para que nós possamos trabalhar dessa forma. E hoje eu fico feliz demais. A gente está dando essa entrevista para vocês de forma unindo o Brasil, e o setor da indústria gráfica se sente muito satisfeito por isso. O mercado gráfico tem a ganhar, né? E muito. Estamos falando de Abigraf Nordeste, mas só para deixar claro, terão obviamente as regionais ali. Cada estado vai ter a sua regional, Abigraf Paraíba, Abigraf Pernambuco. O espectro até hoje nós fizemos isso. Existe a diretoria executiva, existe a plenária, que são seus diretores que estão dentro compõem a Abigraf Nacional. E existe os vice-presidentes das regiões. Então existe o vice-presidente da região Nordeste, o vice-presidente da região Norte, o vice-presidente da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por que existem essas figuras? Porque o presidente da executiva ele não consegue, não tem braço para fazer e atender e compreender quais são as necessidades de cada localidade. Essas pessoas é a pessoa que vai nos dizer o que eu preciso aqui na região Norte, o que eu preciso aqui na região Sul, ou Sudeste, ou Centro-Oeste. E aí nós vamos moldar o tipo de produto, o tipo de treinamento que nós vamos levar para lá. Então, o que ele estava dizendo, não levava o produto ou não adequava o produto que precisava na região. Então, o que você vai fazer em São Paulo é diferente, você vai fazer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que você vai fazer no Maranhão não é a mesma coisa do Mato Grosso do Sul. Então, é essa visão que nós estamos desenvolvendo, e foi o que nos atraiu para que nós voltássemos a ter essa conversa e facilitou o diálogo entre as pessoas. Muito bom. No fim das contas, a gente precisa de um mercado forte.
E a gente tem que trabalhar para fortalecer esse mercado. Que eu acho que sempre foi a ideia de todos, né? Nós sempre quisemos a mesma coisa, que é ter um mercado forte, porque a gente vive dele, né? A gente habita isso. Então, é muito bacana a gente estar presenciando isso e estar com vocês aqui, porque muitas pessoas ainda não conhecem, muitos empresários gráficos ainda não conhecem o associativismo. A gente falou isso hoje um pouco mais cedo, né, Robert? Sim. E junto com o Sidney Barozzi. E tem muita gente que ainda não conhece, e é importante para o gráfico saber, independente do tamanho dele, se ele é pequeno, como você falou, 95% é dos pequenos. É importante todo empresário gráfico saber disso e participar com a gente. E estar junto e estar associado para a gente fortalecer o mercado. É justamente aí que é o segredo da coisa. A gráfica, para ela crescer, ela precisa de informação. Sim. Nós temos a internet, mas só que a informação mais específica ele encontra na associação e por um custo muito barato. E a associação, por outro lado, tem que atender esse cliente porque ele está ávido por informação. Então a gente tem que praticamente vender serviços. Uhum. A gente tem que prestar serviço para o associado de todos os tamanhos. Tem gente que quer saber onde compra uma peça, onde calibra o monitor, onde é que contrata a cor e a aparência. Então nós temos que trazer esse pessoal para dizer o que você precisa. Sim. O que você está precisando no momento? Treinamento de quê? De custos, de material, de compras? Que dificuldades você está encontrando? De crédito, de comprar equipamentos novos, usados, etc. Então, esse ponto de encontro é a associação. Através do sindicato ou não, pode ser associação direta também. O sindicato é realmente um grande caminho. E o que a gente precisa entender é as necessidades dos diferentes gráficos das diferentes regiões. São necessidades diferentes. Por exemplo, tem regiões que não ligam mais tanto para custos, porque está bastante informatizada, há treinamentos de custos com frequência, e tem regiões que não conseguem custos há mais de 2 anos, um custo de custos. Tá. Então, o braço agora digital, que é a Bitec, vai poder fazer isso com mais frequência. E os custos vão ser pensados também por região. O que a região está precisando? Tá. O que está precisando aqui e ali? Então, pode ser que uma cartela de custos que vai ter na região sul seja diferente da região norte, e assim sucessivamente. Sim. E é o vice-presidente da região que vai fazer essa interlocução com a entidade. Essa é a grande mudança. Os vice-presidentes, na realidade, Julião, já existiam, né? Sim, já existiam. Só que agora eles vão ser eleitos pelos presidentes das abigráficas regionais das regiões. Então, a coisa ficou agora bem democrática. O Julião vai ter 5 vice-presidentes e 5 escudeiros que vão trazer as necessidades para o Julião. Vai ficar mais fácil para o Julião trabalhar e vai ficar mais democrático para a entidade. Essa que é a grande sacada agora da nova Abigraf. Outro detalhe só para a gente, o que também fortaleceu isso, que sempre, como a Abigraf é nacional, né, e tem sempre o peso dos grandes, né, então a gente quebrou essa questão do grande e o pequeno. Porque a associação ela é feita para todos, desde o que tem 5 funcionários, desde o cara que tem 1000 funcionários. Porque nós, enquanto entidade, nós temos que atender todos eles. Nós precisamos do grande, precisamos do pequeno. Só que o grande, ele tem maior facilidade de atingir as informações. Ele tem um departamento jurídico, ele tem um departamento de marketing, ele tem um departamento de como desenvolver um produto, já tem tudo pronto. Mas eu não posso abrir mão desse cara. Esse cara tem que estar junto conosco. E o pequeno, ele precisa de todas essas demandas, conforme o Roberto acabou de dizer, a gente precisa estar lá, entendeu? Mas existia, de certa forma, vamos chamar, uma separação do pequeno e o grande. Nós quebramos isso, nós ultrapassamos essa barreira. Todos são necessários e importantes para a Abigraf Nacional. Desde que o cara tenha um CNPJ aberto, documentado, tudo organizado perante a legislação trabalhista, ele é o nosso associado. Então isso acabou. Então a relação hoje na associação, na Abigraf Nacional, é parelho. Né? Eu olho para o cara de 5 e ele olha para o cara de 1000, estou falando de capacidade
do mesmo tamanho, entendeu? Quando senta aqui à mesa, nós somos associados do mesmo tamanho. Então, isso nós conseguimos também levar essa informação quando a gente estava buscando essa interrupção para poder voltar a ser a Abigraf Nacional, que é para todos, né? E dessa forma a gente acredita que agora só tem a trabalhar para consolidar isso e que nunca mais aconteça essa separação. Eu vou para o segundo mandato e o estatuto nos dá só mais um mandato, esse que eu já fiz e esse outro, e se Deus quiser eu quero deixar dessa forma fortalecido. Não vamos resolver todas as demandas, tá certo? Mas vamos deixar tudo encaminhado para que o futuro nunca mais pense em separar a entidade. O mercado agradece. Se eu entendi, vocês comentaram que essa questão estatutária vai finalizar até o final do ano. Porém, as atividades práticas já começaram. Já estão ali projetando cursos na região, o JCC continua. O pessoal ganhou da Andigraf. E o que mais vai vir? Já tem alguma coisa mapeada, além de cursos customizados, algumas outras situações na região? Deixa eu explicar para vocês e para o mercado como vai ficar a questão dos produtos da Andigraf, que é importante. Os produtos vão ser continuados. O trabalho que nós fazemos com os fornecedores vão continuar, o trabalho do JCC vai continuar, só que agora com o selo Abigraf. Então o JCC volta a ser um prêmio regional, vai ser Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e vai ser finalista do PINI, que deixou de ser anos atrás. Os ganhadores vão ser... igual hoje os regionais. Isso. Tá. Então, quer dizer, as coisas voltam a caminhar como estavam, só que o prêmio JCC tomou um corpo. Ele, na última vez, teve 16 estados, já 600 peças, então ele não vai decrescer com isso. Ele vai continuar um prêmio robusto, vai continuar sendo itinerante nas capitais dessas 3 regiões. Nós vamos continuar fazendo nossas palestras, nossos trabalhos com fornecedores, só que agora dentro da estrutura da Abigraf, com o suporte da Abigraf. Nós temos o vice-presidente da região norte, que é o Sérgio, que também vai fazer o mesmo trabalho, nós do Nordeste, e os outros vice-presidentes da Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste vão desenvolver esse mesmo trabalho. Então, o que a gente quer é fazer com que as coisas caminhem. A gente também tem a preocupação de trazer o pessoal da digital cada vez mais para dentro, que é um caminho. A gente raciocina que todo mundo que imprime em qualquer substrato deveria estar aqui dentro. Então esse é o caminho que a gente pensa e é que a gente vai cada vez mais discutir com o Julião, e a gente gostaria até que o Julião tivesse o 3º mandato, porque o Julião conseguiu realmente abrir a cabeça de alguns pares e conseguiu fazer com que a gente se unisse através disso. Eu vislumbro agora um futuro bem bonito para o setor, desde que a gente consiga trazer esses níveis diferentes de empresários. Nós precisamos batalhar pelo pequeno, pelo médio e pelo grande de uma forma paritária e igual. Show. Muito bom. Então, só para ficar claro, apesar da questão estatutária até o final do ano, tudo já é com o selo Abigraf. Já. Deixa eu só não entendi por que você falou final do ano. Vocês comentaram no início que acho que a questão estatutária vai se organizar até o final do ano, não foi isso? A questão estatutária já foi organizada. Em novembro a gente precisava que fossem feitas algumas adaptações no estatuto da Abigraf para a gente voltar. Isso. Foi parte da negociação. E isso foi feito na Assembleia de novembro. Isso. Aí a gente começou a transição já logo após a Assembleia de novembro. A gente precisou de fazer a transição em dezembro, janeiro, fevereiro, e concluímos agora dia 30 de abril, que é quando vence o mandato da Andigraf e nós não estamos renovando. Tá. Então, foi quando ele criou e fortaleceu as vice-presidências regionais, criou os CNPJs das vice-presidências regionais, que vão ter independência administrativa e financeira. Então isso foi um marco que fez com que a gente, foi dentro das negociações que a gente vinha fazendo, e a Abigraf já fez a parte dela. O que nós vamos fazer até o final do ano é refundar as Abigrafs regionais que ainda não estão, nós não conseguimos trazer todas 100% até dia 30 de abril. Todos os estados ali da região. Isso, mas a gente vai continuar trazendo e vamos concluir até, esperamos, né, Julião, até 30 de dezembro tá os 26 estados e o DF ou com uma regional ou com um representante regional. Ou seja, ter realmente a cobertura 100% do Brasil. Então, me confundi. Então, até o final do ano é ter todas essas regionais já atuando. Isso. Tá. A gente, para afirmar, Rob, eu diria que nós já temos todas elas já funcionando, tá certo?
O que precisa neste momento, o que ele está dizendo, é a legalização Do CNPJ. burocrática, né? Burocrática. Mas imediatamente, a partir de agora, de abril, que terminou da Andigraf e já está dentro da Abigraf, a partir de agora, vou usar a expressão do Roberto, o selo para todo mundo chama-se Abigraf Nacional, através das suas regionais. Quem ainda não está devidamente organizado, mas já vai estar sendo acionadas as demandas e as necessidades da região através da Abitec, através o JCC vai funcionar, os treinamentos vão funcionar, já estão trabalhando, não estamos esperando mais nada, agora já está resolvido e encaminhado. Agora essa outra parte vai ser trabalhada burocraticamente para poder as coisas estiverem prontas, né? Bom, Tá certo? entendido. Eu não tinha entendido essa parte final, agora entendi. As regionais, só estendendo um pouco para o norte, também a intenção é ter todas as federações também com o Abigraf. Ou lá vai ser, Isso, todos os estados. Então, todos os estados já estão com os estão regionais, também. todas elas já estão prontas, entendeu? Pronto, que eu quero dizer é o seguinte. Então não é só o Nordeste, o Norte também. Não, Norte, todas elas. Sim, Então, sim, todas conversadas, acordadas, que vão funcionar, já estão funcionando. Com a ação da Abigraf Nacional junto com os seus vice-presidentes regionais, conforme o Roberto disse. Agora nós vamos trabalhar, porque não deu tempo para colocar ela de forma legal no processo, entendeu? Tá certo? Não deu para colocar no papel de forma jurídica. Nome jurídico. Mas a gente conclui até dezembro. Isso que ele está dizendo, isso que ele conclui. Então, para dizer para o mercado que hoje nós temos a Abigraf Nacional no Brasil todo representando o setor da indústria gráfica de impressão e de comunicação. Tá certo? O mercado agradece, né, Raul? Muito bom para todo mundo, né? Todos querem ganhar. O Roberto trouxe com muita clareza. Você tem umas questões culturais, você tem questões tecnológicas, muitas vezes diferentes em determinadas regiões. Você comentou a questão de Santa Catarina, Nordeste ali flutuando intermediário, assim, e Norte ainda nessa questão de tracionar, talvez uma questão mais tecnológica. A questão de infraestrutura de logística atrapalha muito. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser vender para Manaus de São Luís, eu tenho que colocar numa balsa 11 dias para chegar lá, saindo de Belém. Certo? Vai de São Luís para Belém. Você vai Belém, rodoviário, e depois pega uma balsa 11 dias para entregar em Manaus. O pessoal os Brasis, isso, os Brasis. O pessoal do Acre e o pessoal compra em Manaus. Então a distribuidora de papel que atende, que se abastece por balsas. Então são regiões que, por exemplo, o Julião, ele está próximo, mas ele também está 1 hora menos, né, Julião? 1 hora menos. Então nós temos algumas culturas que precisam ser trabalhadas e precisam ser treinadas. Questão salarial também, que são níveis completamente diferentes do Brasil todo. Então, tudo isso precisa. E de onde é que nasce o empresário gráfico? Ele nasce do chão de fábrica, geralmente. Ele é um ex-empregado de gráfica. Então, normalmente, ele não tem formação administrativa e nem de custos. Então, se essa pessoa não for ajudada a nascer de forma correta, ele vai quebrar. Só que antes dele quebrar, nos 3 anos de vida média dele, ele vai estragar muito o mercado. Então a gente precisa ser ajudado, a gente precisa fazer com que ele cresça, que ele fique sólido, entendeu? Que ele tenha um plano de crescimento e um plano de trabalho que leve de uma maneira sólida. Porque às vezes essa pessoa tem um curso técnico, né? Ou Exatamente. Um dinheiro, ou uma rescisão, enfim. Isso. Ele foi lá e abriu o negócio dele. Ele sabe muito bem a produção em si, o material impresso em si, mas essa parte de gestão, obviamente que ele não lidava com isso, deixa a desejar, é onde entram as associações para dar esse apoio. Exatamente. Pode falar. E temos outro problema, que é a questão tecnológica. Nós estamos numa velocidade tecnológica muito grande. Nós passamos em muito pouco tempo do offset para o digital numa velocidade, e as gráficas tiveram que se adaptar. Tivemos a pandemia, que acelerou mais ainda, o promocional praticamente acabou. Então, o que acontece? Também informações de para onde vai a gráfica, para onde e o que ele vai investir. Ele vai comprar mais impressoras offset, que tamanhos ele vai usar, que formatos ele vai usar no digital, o que ele vai, ou se ele tem pouco investimento, o que ele vai, para onde ele vai. Então, tudo isso o empresário encontra na associação e no sindicato. E por um custo muito baixo. E isso é que ele não está sabendo. A pergunta, quando a gente quer associar alguém, ele pergunta, mas o que eu vou ganhar com isso? Quando a gente mostra todo esse mundo de informações e possibilidades que ele tem, ele vai ver que aquele valor que ele vai pagar mensalmente é inexpressivo.
Quando você fala isso, obviamente, é que a associação é para todo tipo de empresa, todo porte, né? Todo é porte. o empresário que é aquele Isso. cara que tem devidamente legalizado com o CNPJ tudo certinho, e Exatamente. ele roda a máquina, ele entrega, é para ele também. É para ele também. Então, nesse sentido, viu, Rob, que na minha fala agora há pouco, é que a associação é para todos, independe do pequeno, do médio e do grande, tá certo? Então, você tem uma ideia. Como que nasce e nascia até então, e o Roberto acabou de dizer, um empresário gráfico. Ele tinha uma rescisão, você acabou de dizer, e ele aí abriu uma gráfica. Porque ele entendia que era só saber imprimir e pronto. E na verdade ele tinha um rendimento bacana, porque à época a informação, todo tipo de comunicação e todo tipo de informação era feita através de um papel. Você tinha que imprimir um papel para poder colocar a comunicação. Então, era abundante esse tipo de atividade para um gráfico, né? Tipografia, depois offset. E a coisa foi evoluindo de tal forma que agora existem outras plataformas para você fazer comunicação, não necessariamente só através do papel. E aí que veio o grande desafio dos gráficos que foram empreender nesse primeiro momento como ex-funcionário. Precisava ter um pouco mais de conhecimento de como faz uma gestão, qual é o tipo de equipamento que ele tem que adquirir, que tipo de funcionário ou colaborador que ele tem que aderir, entendeu? E aí muitos desses se perderam no meio do caminho porque não sabiam mais agir dessa forma. Aí entra de novo a associação junto com as pessoas para poder dar essa informação, porque qual que é a principal função que eu defendo? Se a gente leva lá para o interior, ou leva para as pequenas e médias empresas conhecimento de 5 a 10 funcionários, e eles continuam produzindo, a gente não gera um problema social. Qual o problema social? De ele fechar a empresa. Então, dentro dele, e normalmente essas empresas são pessoas de 60, 65 anos, que já estão o genro, ou a filha, ou o filho trabalhando. Quando eles não conseguem enxergar um caminho para poder prosperar, a empresa quebra e todo mundo vai ficar sem emprego. Então é uma questão social. Então esse é o nosso papel, fazer que a gráfica ela tem vida para frente. Só que hoje o olhar tem que ser diferente. Não era tão fácil como antes comprar um equipamento novo e sair produzindo. Hoje nós temos que adquirir um equipamento que é adequado àquilo que você deseja fazer, o que a necessidade no mercado pede. Então ele precisa de um pouco mais de conhecimento. Acabamos de dizer que eles são impressores, então eles não tiveram academia para entender. Aí nós entramos com essa parte para mostrar para eles quais são os caminhos. Então não precisa o cara ir estudar, não que nós não queremos que estude, tá certo? Nós precisamos resolver o problema rápido. Então aí entra a associação para dar o respaldo e o conhecimento e balizar o que ele pode fazer com a empresa dele. Fiquei questão de reforçar essa empresa pequena, porque é só um feeling, né? Então esse cara pequeno, ele olha para uma associação e fala, isso não é para mim, isso é lá inatingível, em cima. Exatamente, né? Então por isso que eu fiz questão até de reforçar. E muitos empresários desse perfil de empresa, né, eu vi que na verdade eles são uns empresidiários, que estão presos no negócio dele. Isso. E se ele não sair para conhecer, para ir atrás, e obviamente, né, já tem toda uma questão de suporte na associação que vai fazer ele dar o próximo passo, ele vai ficar preso eternamente. Eternamente. E todo erro numa empresa, óbvio que tem consequência, mas esse cara pequeno, numa tomada de decisão, se ele errar, pode quebrar o negócio dele. Quebra. Ele não vai ter crédito, ele não vai ter caixa para sustentar aquilo, ele arrebenta. E é onde uma das não importâncias da paga o associação é fornecedor, isso. gera crise no mercado, enfim, é uma cadeia que pode ser positiva e nesse caso ela pode ser bem negativa. Temos outro problema também que é geracional. As associações, elas eram formadas por pessoas mais velhas, que vinham do offset, que repulsavam o pessoal mais novo. E que a gente precisa oxigenar as associações também, e é isso que o Julião está fazendo, com pessoas mais novas e que queiram todos os níveis de idade, com o pessoal mais jovem, que está com a cabeça mais antenada para as mídias sociais, para as redes sociais, ensinar a fazer propaganda, trazer negócio, fazer e-commerce, vender pelas redes sociais. O pessoal do digital que é gráfico e não é comércio, é a nossa grande briga. Então esse pessoal tem que vir para dentro da associação e agora são todos bem-vindos, todos queridos e vamos tocar o negócio e vamos crescer, porque o mercado é muito grande e tem um potencial de crescimento enorme. Ele está um pouco disperso. Eu tô vendo essa diversificação ser extremamente salutar.
é também a linguagem do novo empresário, né? Exatamente. Também tem muita galera nova de sucessão e tal. Isso. Eu acho que você se aproxima, consegue ter uma posição melhor em termos de comunicação e tudo mais. Extremamente. Você tem uma ideia, teve um momento aí da indústria gráfica que os jovens, os filhos, né, ou a própria juventude, eles não estavam querendo mais ir para o lado da indústria gráfica, eles estavam procurando outros caminhos. Principalmente os filhos que naturalmente eram os sucessores. Eles não queriam mais. Por quê? Porque eles estavam olhando a tecnologia, eles estavam olhando as coisas que estavam acontecendo e a gráfica do pai dele não estava acompanhando. E ele ia lá vender a ideia para o pai dele que precisava fazer a mudança. Aí vem a questão da geração. O pai não deixava acontecer, porque estava errado, tá certo? E aí, o que ocorre? Eu defendo uma equação assim, que eu vejo que é muito bacana, pegar a intempestividade do jovem através da tecnologia, do conhecimento, mas também observar e escutar a experiência do mais velho, tá certo? Porque o cara já viveu um tempo, então tem alguns caminhos que ele já traçou, ele sabe quais são os atalhos. E também ouvir os jovens nessa situação de novidade, de inovação. Aí você consegue fazer uma equação bacana. Neste momento está acontecendo isso. Muitos filhos e muitos jovens estão voltando para a indústria gráfica. Dizer um detalhe para você, a indústria gráfica, nos bons tempos antigos, era muito suja. O que é suja? Era estopa jogada no chão, tinta jogada no chão, e as pessoas não queriam mais ver isso. E começou a aparecer as gráficas rápidas, que era aquela coisa brilhante, né? Tudo limpinho, e aí os caras não queriam saber disso. Hoje mudou, as pessoas estão voltando a participar, as pessoas que eu digo os jovens, porque a gráfica também mudou, tá certo? Lógico que ainda existe, por isso que eu digo que sempre é uma trilha, é um caminho a ser traçado todos os dias. Existe esse cara desse jeito que eu estou te falando, mas existe o cara lá dessa forma antiga. Qual é o papel nós como líderes e associação? É trazer esse cara para cá. Não é abandonar ele, tá certo? Porque ao abandonar eu vou trazer um problema social, vou deixar ele sem caminho, porque ele não tem outra coisa para fazer, ele não sabe fazer outra coisa, ele aprendeu isso. Então nós precisamos aprimorá-lo e dizer para ele, o caminho é esse aqui, né? E dessa forma a gente acredita que a gente vai conseguir fazer um trabalho e trazer o setor, ele se fazer representado por todas as pessoas, esse universo do setor da indústria gráfica, de comunicação e impressão. Boa, Juliano. Essa parceria que você falou entre gerações, ela tem uma opinião, não necessariamente da Big falando de modo geral, né? Quem está iniciando no mercado de trabalho, pessoas novas, jovens, né? Que já buscam um 100% home office, ele perde essa oportunidade de estar fazendo essa integração com pessoas mais experientes, de conversar, de trocar ideia, de ver como ela se posiciona numa reunião, numa ligação, o que seja. Esse jovem perde essa oportunidade, infelizmente. Porque essa sinergia é extremamente importante em qualquer âmbito. Não, obrigado, Roberto, obrigado. Caso tenha algo que não perguntamos e deseja falar para complementar essa fusão, por favor, esse é o momento. Dou a palavra para o Roberto falar sobre isso e eu falo na sequência, porque tem uma brincadeira que não vai mostrar aqui, mas ele fez uma imagem, uma certa oportunidade, que hoje nós rimos dessa imagem, a hora que terminar a entrevista ele te mostra, que Perfeito. Ele mostrou e que cabe muito isso, né? Eu vou acabar falando na frente, mas assim, é uma imagem onde você consegue olhar não só a visão fechada, mas olhar de forma ampla, né? E estender as mãos para que as pessoas venham te acompanhar. Então isso a gente fez, e vocês já escutaram, eu sempre termino as minhas falas, né? E eu acompanho isso, traz na minha vida isso, que é uma expressão importante para mim como vida, que é ninguém fica para trás, juntos somos mais fortes. É isso que eu tenho vendido, é isso que eu fui vender para as regiões onde não estavam ainda conosco, e hoje a gente trabalha dessa forma e acreditamos que nós vamos seguir em frente e cada vez fortalecer mais ainda a indústria gráfica de comunicação e impressão. Cumprindo a missão. Cumprindo a missão. O que eu tenho a dizer, falar para quem está escutando o podcast, acredite na associação, procure seu sindicato do seu estado, é um caminho natural, não se preocupe com mensalidade, o sindicato está ele esperando de portas abertas, a associação, o caminho é o sindicato e a associação estadual. A associação estadual você chega na Abigraf Nacional. A preocupação da gente vai fazer com que você cresça, com que você venda mais, com que seu negócio dê certo. Essa é a nossa missão daqui em diante,
É o pacto que nós temos aqui com o nosso presidente Julião, e fazer com que o mercado cresça, que os fornecedores vendam mais, que o mercado fique forte. A indústria gráfica brasileira é a mais forte da América Latina, e a gente quer que continue assim por muitos e muitos anos. A associação também representa nossos interesses junto ao governo federal, junto às leis que podem nos atrapalhar, a questão da bula, a questão do livro, a questão do papel imune, a questão agora da jornada de trabalho. Então, tudo isso você encontra guarida aqui. É onde você pode se sentir protegido. Isso por um custo infinitamente baixo. Show. Muito bem. Mas obrigado, Julião, obrigado. Bem esclarecedor, Obrigado. Robson. Cara, legal demais. Senhores, vocês estão carimbados na comunidade do Printcast. Julião já é um queridinho Segunda de algum vez. tempo. Mais uma vez ele Segunda vai pagar vez. boleto. 3 vezes pagar boleto aqui. Chama mais uma pra pagar um boleto. Você foge da próxima ou você paga o boleto. Eu sabia que ele tinha lance grátis, né? Eu sabia que tinha lance grátis. E Roberto, você é um novo queridinho. Obrigado. Todo mundo que senta desse lado da mesa vira queridinho e queridinha. Bem-vindo ao grupo dos queridinhos. E obrigado pelo tempo de vocês, pelo esclarecimento. Acho que o mercado está agradecido como nós, por isso. Fortalecido. E fortalecido, vamos trabalhar Indústria junto. forte é bom. Aqui tem 4 braços para ajudar. Pronto, muito obrigado. Legal. A gente Senhores, agradece, bom demais. agradece vocês. Obrigado. E vamos junto que temos muito o que fazer por essa vida. É Tá com o bom? sistema forte, todo mundo é forte. Galera, valeu. Não deixe de compartilhar esse episódio. Até a próxima quinta. Valeu. Tchau, tchau.